É um tema que muitos irmãos e às vezes não redarguimos, não exortamos, e às vezes as pessoas vão deixando a coisa correr, né? Vão deixando a vida passar. E nisso o tempo vai passando e todos hão de concordar que o tempo não está passando hoje, o tempo está voando. Parece que foi ontem que nós tivemos o culto de quarta-feira e aqui nós já estamos no sábado para adorar ao Senhor. Então, nós precisamos aproveitar melhor o tempo, remir o tempo para buscar mais a presença de Deus. E esse tema, abandonando tudo, tem sido muito bom para nos ajudar. Eu mesmo tenho sido ajudado dentro desse tema. Porque tomamos uma mensagem e através daquela mensagem, muitas vezes, o Espírito Santo toma parte daquela para poder nos ajudar em uma certa dificuldade. E eu creio que é isso. Nós não tomamos a palavra para atacar, atacar quem quer que seja. Nós tomamos a palavra para nos corrigir a nós mesmos. Em primeiro lugar, eu tomo a palavra para mim. Cada repreensão eu tomo para mim. Quando nós lemos a palavra e deixamos o Espírito Santo operar, o profeta disse que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisaríamos. Todo o armamento que nós temos necessidade, Ele já nos deu. Está na mensagem o conflito entre Deus e Satanás. Então, muitas vezes você está passando por um problema, seja no trabalho, seja na sua família, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, tudo. Eu creio que a palavra de Deus, toda vez que você abre, ela fala contigo. Ela te mostra o caminho. Desde que você esteja disposto a ouvi-la. Disposto a se render a ela. Porque esses dias nós falamos, né? Muitas vezes o culto passado diz, às vezes a pessoa se entrega com ressalvas. Com ressalvas é que ele não consegue se entregar completamente a Deus, ao programa de Deus nesse tempo. Ele entrega a sua mente com ressalvas, algumas coisas, ele disse, ele crê, outras coisas ele fica meio balançado, ele não cava o suficiente para ver se aquilo está realmente na palavra do Senhor. E se ele não cava o suficiente, uma coisa é você ouvir a minha experiência, e outra coisa é quando você lê a palavra e tem a sua própria experiência. Nós podemos falar de tudo. Podemos falar de cura, podemos falar de maravilhas, podemos falar da abertura dos selos, podemos falar da era da pedra da coroa, da era da águia, podemos falar sobre todos os mistérios. A descida do anjo forte. Mas se você não tiver a sua própria experiência, se você não ler isso na palavra, você não ouvir, isso não descer lá no fundo do teu coração, e para descer lá é necessário do Espírito Santo, para abrir o seu entendimento, será nada mais nada menos do que palavras lançadas ao vento. Por isso nós precisamos sempre depender dEle. Sempre confiar nele. Nos entregar completamente, sem ressalvas, para que assim Ele possa nos ajudar, nos revelar, nos dar aquilo que nós temos necessidade. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Eu quero ler São Marcos capítulo 10, versículo 28. É a escritura do tema que nós estamos falando, que é abandonando tudo. Deus quer de que cada um de nós
tenhamos uma experiência. Tome a mensagem Conferência com Deus. Você vai ver o profeta nos falar isso. Ele quer ter uma conferência conosco. E esta conferência com Deus é você se render completamente a Ele. E não só você falar, mas Ele também falar contigo. Isso é ter comunhão. Se não pode haver uma comunhão se só um fala. Ambos têm que falar. Então, quando nós falamos com Ele, nós esperamos que Ele fale conosco. Se você não estiver disposto a esperar Ele falar contigo, ter paciência para Ele falar contigo, né? Então você não começa uma conversa. Então, a mensagem é a conferência com Deus. O profeta disse que ele quer ter uma conferência conosco. Então, São Marcos capítulo 10, versículo 28, nos diz: Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Muitos santos da era apostólica que trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós. E agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra direção. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora é
Aleluia, santo é o nome do Senhor. Ontem nós tivemos uma live, né, foi compartilhado o link. É meio complicado para vocês entrarem, né, é um aplicativo à parte, não é YouTube, não é nada, né. Tem que instalar esse aplicativo no celular. Mas nós tivemos presente, né, eu, minha esposa, mais a Audrey, cantamos, demos a oportunidade para cantar, nós cantamos também, né. E tinha irmãos de diversos estados do Brasil, né, acompanhando. E foi uma bênção, foi um culto com a família, né. Só começou 9h30, nosso horário aqui, terminou quase 11 horas, nosso horário daqui. Não dá para, é bem complicado. Então, quando é nossas lives, que é o mesmo formato, mas nós fazemos com os pastores, né? Então, às vezes termina meia-noite, 1h da manhã, já teve horário lá e meia-noite aqui, né? Porque nós começamos 1 hora mais cedo. Mas foi muito bom. O pastor Júlio César de Caldas Novas, que trouxe uma palavra ontem, foi muito boa, né? Ele pregou lá desde Minas Gerais, né? Pregou Minas Gerais e tinha irmãos de todos os lugares, né? Então foi muito bom, irmãos, muito bom. Está programado para daqui a um tempo nós ter outra com as igrejas. E aí os irmãos vão depois se aperfeiçoando para poder participar. Bom, irmãos, nós estamos falando sobre o tema abandonando tudo. E essa escritura de São Marcos 10, 28, o próprio Pedro, né, indagou a Jesus: nós temos deixado tudo, o que hemos, né, de ganhar? Tudo deixamos por amor de ti. Porque o próprio Cristo disse que ele não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Então, quando nós fazemos nossas escolhas de poder servir a Deus, realmente servir na sua totalidade, muitas vezes Deus nos permite, porque até onde vai se deixar? Deus também nos deu uma companheira, Deus nos deu os filhos são a herança do Senhor. Mas esse deixar é porque nós precisamos ter um compromisso com Deus. Da mesma forma que nós olhamos para o nosso dia a dia, porque para o bom andamento de nossa família, financeiramente falando, nós precisamos cumprir o nosso horário do nosso trabalho. Temos aquele certo horário para ir, entrar, certo horário para ir embora, porque se não cumprirmos aquilo, ficaremos prejudicados no ordenado do mês. Então, para você ter o seu ordenado completo, você tem que estar compromissado com o trabalho que você faz. Aqueles que trabalham por conta, da mesma forma. Se ele não tiver compromisso com o seu próprio trabalho, como que ele vai ter o ordenado? Não vai ter. Então, nós precisamos entender que as coisas de Deus precisam também ter uma ordem. E precisa ter uma prioridade nas nossas vidas. Muitas vezes nós ganhamos e não dá para se manter. Alguma coisa está acontecendo. Tem algum vazamento em algum lugar. Eu lembro que faz uns 2 ou 3 anos que nós falamos sobre esse assunto, né, assunto financeiro, que foi nas escolas dominicais, já foi uns 2 ou 3 anos. Nem me recordo o tema que nós usamos, né, mas era assunto financeiro na vida cristã, alguma coisa assim, né, que precisamos, finanças na vida cristã, alguma coisa assim, né, há muito tempo atrás, uns 3, 4 anos, uns 2, 3 anos mais ou menos atrás, né, e foi uma bênção que nos ajuda a entendermos como que precisamos saber aplicar, precisamos abrir as janelas do céu para nós, e muitas vezes com as nossas atuações nós fechamos as coisas, por nossas atuações nós fechamos os céus para o nosso financeiro, e às vezes a falta de instrução, e muitas vezes também a pessoa nem sequer não procura saber. Temos exemplos na palavra, na mensagem, como o profeta lidava com o dinheiro. Nós temos vários estudos para nós, como pastores, para aprendermos a lidar com isto, porque não é fácil.
própria Escritura diz que dinheiro é uma das raízes dos males, né? E isto causa muito dano, mas também traz muita bênção. Aqueles que sabem usufruir, sabem utilizar isto. Então, quando nós olhamos e entendemos isso como um todo, precisamos olhar para a nossa família, o que está acontecendo, se temos padecido, se temos alguma dificuldade, o que está acontecendo, aonde tem algum vazamento. Então precisa ser estancado aquele vazamento. Eu preciso de cura. Nós temos cura na palavra. Cremos num Deus curador. Nós cremos num Deus libertador. Eu estou dentro de uma situação e eu não sei como sair daqui. Nós temos um Deus que pode te libertar. Nós temos um Deus que pode te curar. Seja qual seja a situação. O que nós precisamos é ter calma, em primeiro lugar, ter calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sempre digo assim, muitas vezes, nós falamos, Deus está no controle, mas falamos apenas de boca para fora. O coração está aflito, está tremendo, a cabeça está 1000 por hora. Os nervos, a flor da pele. Por causa daquela situação, por aquele compromisso. Mas a primeira coisa que precisamos dizer é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você tem sua vida arregrada na presença de Deus, se você confia nele, tem cumprido os requisitos que ele requer de cada um de nós, então a vitória é segura. Não importa quanto tempo venha demorar, mas a vitória é segura. Aquele tempo, aquele processo, né? Falaram de processo. Há um processo. Então, para você adquirir aquele novo corpo, nós precisamos passar por um processo. Você imagina se nós hoje, nós sabemos que temos o poder na palavra, que a nossa palavra tem um poder. Amém? Eu creio que a nossa palavra tem um poder. Agora você imagina se nossa palavra tivesse um poder 100%. Você imagina o estrago que nós faríamos? Por falta de sabedoria, muitas vezes em nós, falamos o que não devíamos. Quando nos iramos, deixamos algo ultrapassar a linha. Saímos do prumo, né? Saímos do sério, agredimos com palavras. Isso está no ser humano. O gênio está ali, o velho homem está ali, a ponto de esperando o momento certo para vir, ressuscitar, trazer, aflorar aquilo. E o inimigo prepara situações para que aquilo possa ressurgir novamente. E você sabe o que vai acontecer? Ele vai sempre ter uma outra pessoa para dizer: está vendo? Depois diz que é crente. Ele cutuca você para tirar você fora do sério, para depois Satanás usar um outro e dizer: está vendo? Depois diz que é crente. Então, N de situações vêm em nossas vidas, e nós precisamos primeiro nos aquietar, falar com Deus, esperar por Ele, mover. Se há algo que precisamos mover, mova, mas mova confiando que Ele vai entrar em cena. Eu imagino aqueles sacerdotes com a arca no ombro, e Josué disse: vão, marcha. E o Jordão diante deles. Lá atrás com Moisés, a coluna de fogo desceu e abriu o mar vermelho para eles passaram em seco. Mas aqui com Josué, a coisa mudou de figura. O que Deus queria ver neles? Deus queria ver a fé em ação. E quando Josué disse: sacerdotes, podem pisar na água, vamos aqui, esse aqui é o caminho. Você viu aquele mar de água na frente, e os sacerdotes com a arca na mão. Deus mandou, então vamos. Quando eles pisaram na água, o que aconteceu?
O Jordão abriu, mas eles tiveram que pisar. Tem certas coisas que Deus permite para ver nossa fé, aonde nós vamos trabalhar. Nós temos que nos mover. Eles tiveram que pisar. Primeira vez Deus abriu e mostrou para eles o caminho. Ó, vocês viram lá o que eu fiz? Então confia em mim. Eu não disse para vocês? Eu não dei carne para vocês? Eu não dei água para vocês? Eu não provi o pão do céu para vocês? Pão caiu do céu, maná fresco, para vocês se alimentarem durante todo esse trajeto. Eu não curei vocês no deserto? Quando as serpentes vieram, por causa de quê? Por causa de quem? Por que as serpentes vieram a ferir eles? Por causa da dureza dos corações deles. Começaram a ser feridos por serpentes. Mais uma vez a misericórdia de Deus veio, fez o quê? Disse: Moisés, diga para levantar uma serpente de bronze. Faça uma serpente de bronze, levante a haste lá. Toda vez que eles forem picados por uma serpente desta, só olhar para a haste. Não era nem orar, não era nem fazer sacrifício, era só olhar. E aquele veneno ficaria inefetivo. Por causa da dureza dos corações deles. Deus foi guardando eles durante todo o percurso, todo o caminho. Durante o dia guardava eles do sol. Durante a noite iluminava o caminho para eles. Então somente eles tinham que continuar crendo. Irmãos, vai vir situações muito mais além do que nós podemos imaginar. Então somente nós precisamos continuar crendo. Crendo na palavra. Não mova-se nem para a direita nem para a esquerda. Mova-se à frente. Mova-se no centro da palavra. Porque se você se entregar com ressalvas para Deus, não tem como Deus operar na sua totalidade. Então você deve abandonar os seus pensamentos, abandonar aquilo que você pensa, você acha, eu acho que é isso. Não, vamos olhar para a palavra. Se a palavra disser para nós, haja desta maneira, vamos agir desta maneira. No parágrafo 86 da mensagem, abandonando tudo, o profeta diz assim: você abandona tudo e Deus lhe dará uma dança. Aleluia. Oh, que coisa! Ele certamente lhe dará. Ele lhe dará uma, se você abandonar isso. Mas você tem que abandonar todas as coisas para ter isto. Você apenas não pode continuar com ambos. Ele ganhou a Palestina, Abraão ou Israel ganhou. Ele ganhou a Palestina como terra. Eles deixaram a velha terra ali e ganharam a Palestina. Uma terra fluindo leite e mel. Sim, Senhor. O que eles deixaram? Eles deixaram o sol ardente, estando sob o comando dos capatazes ali no Egito. Tem gente que quer continuar no mundo sendo açoitado por Satanás. Apanha de um lado, apanha para o outro, cai daqui e vai acolá. E muitas vezes você pensa que é só coisa ruim. O que é coisa ruim? O que é coisa ruim? Você sabe para quem acontecem as coisas ruins? Quando Satanás move as coisas ruins, é para aquele que está posicionado na palavra. Então ele começa a testar a tua fé. Aí vem enfermidade, vem uma coisa, vem outra, vem um problema, vem agora, vem outra. Agora, para aquele que está afastado do caminho do Senhor, o que é ruim? Sabe o que é ruim que Satanás coloca na vida deles? É uma pescaria, é uma caça, é uma festa com a família, é um descanso para você. Prazeres. Hoje eu vou dormir, eu vou descansar, eu não quero compromisso com nada. É isso que Satanás coloca. Uma satisfação naquela coisa.
Aparentemente você vai dizer, mas isso é ruim? Aos olhos humanos, não. Em vez de achar ruim, descansar, ir para uma festa, ir para um almoço, ir para um churrasco. Ruim é vir para o culto, sentar aí nas cadeiras. Ruim é passar 2, 3, 4, 5 horas. Tem culto que vai até isso. Então o que é ruim? Satanás começa a colocar para você, que você sair da sua casa, vir até o lugar onde ter companheirismo com seus irmãos. Aquilo é ruim, então é melhor você ficar em casa. Ali você está no conforto da sua casa. E salvo quando não se tem condições, aí é diferente. Mas quando você tem condições e não faz porque você não quer, você não faz porque não tem desejo no seu coração. Então tudo tem as ressalvas, né? Os irmãos participam pela internet, eu louvo pela vida de cada um de vocês. Eu louvo pela vida de cada um de vocês que participam sempre conosco através da internet. Mas nada se compara a estar presencialmente num culto. Nada se compara, todos sabem disso. Então você apenas não pode continuar com ambos. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eles deixaram o sol ardente estando sob o comando dos capatazes ali no Egito. O que eles ganharam por deixar aqueles quentes raios solares ali? Eles ganharam o caminhar sob a coluna de fogo, deixando aquele sol quente ali para caminhar na coluna de fogo de Deus. Que troca, hein? Onde eles tinham que trabalhar no sol escaldante. Mas caminhar com Deus, o que Deus fez? Colocou uma nuvem, uma sombra para eles caminhar durante o dia, naquele sol escaldante do deserto. Eu gostaria de tomar esta troca, amém? Você não gostaria? Amém, glória a Deus. Uma coluna de fogo, caminhavam sob a luz solar natural, onde estavam sob o comando dos capatazes, para sair dali e caminhar na luz de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Uma coluna de fogo que estava guiando-lhes a terra prometida. Ele vem profeta e diz, é a mesma coisa hoje, caminhar para fora da luz deste mundo, das coisas que são do mundo, para caminhar na luz de Deus. Isto o guia à terra prometida, amém. Eles também deixaram as velhas panelas de alho do Egito, panelas de carne no Egito. O que eles ganharam quando abandonaram aquelas velhas panelas de carne? Eles comeram alimento de anjo, aleluia, maná que descia do céu no lugar do alho. Agora, se você jamais comeu outra coisa senão alho, deixe-me dizer-lhe algo, Deus tem um céu cheio de alimento de anjo para alimentá-lo, glória a Deus. Isso é correto, alimento de anjo, isto é o que eles tinham ao invés disto, ao invés do velho alho do Egito. Eles deixaram as águas lamacentas do Egito. E o que eles conseguiram lá fora? Beberam água da rocha, que foi ferida no deserto, das puras águas cristalinas. Eles deixaram as águas lamacentas do Egito, as velhas águas denominacionais, em desordem e lamacentas. Esta é a maneira que, às vezes, temos que fazer hoje, deixar aquele velho credo e denominação que diz, os dias de milagres são passados, aquelas pessoas estão loucas, eles são apenas um grupo de santos roladores, deixa esta coisa para trás e vem aqui, beba da fonte cheia de sangue, que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores que nela mergulham, perdem todas as suas culpas e manchas, sim Senhor. Deixa aquela água velha de lama, toda misturada com dúvidas, agitações, argumentos, e lamúria e tudo mais, e saindo pelas madrugadas, fazendo sopas com algumas galinhas,
vendendo cada prato por 50 centavos para pagar o pregador, quando se estivesse sobre as leis de Deus e os santos mandamentos de Deus e caminhando com Deus, você pagaria os seus dízimos e o pregador iria adiante muito bem, se você apenas tomasse a maneira de Deus de fazer isso. Isto é correto. Deixar as águas lamacentas para beber da rocha. Certo dia, uma pessoa, quando ouviu da boca de uma irmã que congrega conosco, falando sobre a vinda do Senhor, né? E ela diz: se Jesus já veio, o que nós estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui então? Não conseguem entender o processo? Se Jesus já veio, então não precisamos mais dizimar, não precisamos mais ofertar. Porque ele já veio. Outros dizem assim, estão segurando, para dizer que Jesus já veio, que tudo se cumpriu, que a coisa está aí. Mas não querem se desapegar de dízimo, disso, aquilo, outro. Irmãos, o eleito, que ele sabe a sua posição, ele a cumpre de coração. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se tu fizeres algo por obrigação, Deus não dará um galardão. Faça por fé. Tome a palavra do Senhor. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. E você vai ver Deus operar. Não estamos falando de dinheiro. Agora, o dinheiro engloba assim tudo. Muitas vezes a pessoa pode pensar sempre ser correto no dinheiro, mas e no seu tempo de adoração? Deus não te dá 24 horas por dia? Você não tira tempo para a sua alma, não tira tempo para falar com Ele, não tira tempo para adorar a Ele. Quando você despende um tempo para adoração, você está devolvendo para Ele aquilo que Ele te deu. Mas se a pessoa nem faz conta do financeiro, ela vai fazer conta do seu tempo? Deixa aquela velha água de lama, toda misturada com dúvidas e agitações, e argumentos e lamúria e tudo mais, e saindo pelas madrugadas, fazendo sopas com algumas galinhas, vendendo cada prato por 50 centavos para pagar ao pregador, quando se você estivesse sobre as leis de Deus, e os santos mandamentos de Deus, e caminhando com Deus, você pagaria dízimos, e o pregador iria adiante muito bem, se você apenas tomasse a maneira de Deus de fazer isso. Isto é correto. Deixar as águas lamacentas para beber da rocha. Eles deixaram aqueles médicos jactanciosos do Egito, dizendo, nós somos os homens mais inteligentes no mundo hoje. Eles deixaram os médicos jactanciosos para estar com o grande médico. Amém. Eu gostaria de ver algum médico hoje conduzir como aquele grande médico conduziu. Aquelas pessoas permaneceram no deserto por 40 anos, e eles saíram sem que houvesse um doente entre eles. Não havia uma pessoa doente entre eles. 40 anos, havia mais de 2 milhões de pessoas que saíram aquela vez. Quantos bebês nasciam a cada noite? Quantos enfermos? Eu gostaria de ir ao doutor Moisés e olhar em sua maleta e ver que tipo de prescrição ele deu a eles. Você não gostaria de vê-la? Amém? Eu imagino que há muitos doutores que gostariam de olhar esta prescrição. Bem, eu posso lhe dizer, eu tenho isto, eu tenho lido isto, vocês querem que eu diga o que é? Amém. Olha a prescrição que Moisés usava. Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Isso é tudo que ele tinha. Isso é tudo que ele precisava, porque eles abandonaram os médicos jactanciosos para estarem com um grande médico. Sim, Senhor. Eles abandonaram aquelas pessoas que viviam ali embaixo e diziam, os dias dos milagres são passados, não há tal coisa como milagre mais.
Eles abandonaram isto para fazerem o quê? O que eles fizeram então? Para estarem bem na presença onde milagres acontecia dia após dia. Amém. As pessoas que dizem hoje que não há tal coisa como milagres, há algo de errado com suas mentes. E isto é correto. E eu quero dizer algo aqui para vocês. Quando Jesus Cristo operou os milagres, o profeta disse que quando ele operava milagres, juntava multidões de pessoas. Multidões de pessoas seguiam ele por causa dos sinais e maravilhas que aconteciam. E no entanto, depois quando ele abriu a palavra, foram todos embora. No ministério do profeta sucedeu da mesma forma. Muitos seguiram ele e ele ficou conhecido como o grande curador. Deu várias voltas ao mundo, pregou em diversos lugares do mundo, onde ele ia, sinais e maravilhas aconteciam. Mas chegou o momento, o terceiro estágio, a abertura da palavra, ele diz: onde estão aqueles, meus amigos? Pensou que ele estava sozinho, que eles não queriam mais cooperar com o ministério dele, eles não queriam mais levá-lo nas igrejas. Por quê? Porque a palavra estava sendo aberta. E eu pergunto, o poder diminuiu? Não. Deus deixou de fazer milagres? Não. Mas nós devemos entender que houve um tempo de milagre na vida do ministério do profeta, que era para atrair a atenção das pessoas. Assim como aconteceu com Jesus. As pessoas querem ressuscitar isso, trazer isso de volta. Há campanhas de cura, fazer curas em ginásios e tudo, aquela coisa. Isso não é nada mais do que mover pentecostal, irmãos. Nós temos pessoas curadas aqui na igreja, que foram curadas aqui instantaneamente. Quantos e quantos casos que tem de mover de Deus no meio do filho? Nós não precisamos explorar isto. Nós não estamos aqui vendendo isto, vendendo cura. Isso acompanha a palavra. O que vai adiantar trazer uma campanha de cura aqui e encher esse lugar aqui de gente? Para provar o quê? Mostrar o quê? Porque o povo está atrás de cura hoje física, mas nada querem espiritual. E não sabem que quando recebem uma cura espiritual, eles deixam de dar importância à cura divina. Deixam de dar importância para a cura divina, porque eles sabem que ele já está do outro lado. Eles sabem que tudo está nas mãos de Deus. Então eu creio na cura divina, irmãos. Nunca deixei de crer. A questão é que as pessoas querem vender isto como sistema religioso. Querem fazer aquelas filas, que aquelas pessoas têm que passar. Não, porque agora Deus vai curar. Não, Ele já te curou. Ele não vai curar você agora. Quer fazer aquele mover, como os pentecostais fazem nas denominações. E creem que aquilo é Deus operando. Se você tem fé e deseja uma oração, é todo direito seu de vir até o altar, e o pastor vai orar por você, e vai ungir você com azeite. Assim a palavra está escrita. É quando você conhece o direito que você tem. O diabo não quer que você conheça os direitos que você tem. Ele quer te segurar você. Eles abandonaram aquelas pessoas que viviam ali embaixo e diziam: os dias dos milagres são passados. Não há tal coisa como milagres mais. Eles abandonaram isto para fazerem o quê? O que eles fizeram então? Para estarem bem na presença onde milagres aconteciam dia após dia. Amém? As pessoas que dizem hoje que não há tal coisa como milagres, há algo de errado em suas mentes. Isto é correto. Uma pessoa me disse certa vez, eu não me importo com o que você fez,
Eu não me importo. Eu não posso. Quantas provas você tiver, disse, eu apenas não creio nisto. Eu apenas não creio nisto. Eu disse, certamente não. Você jamais veria isto. Você é cego demais para ver isto. Isto é correto. Eu disse, isso não é para incrédulos, isto é para crentes. Os crentes veem isto é correto. Um companheiro me disse certa vez, encontrou-me na rua e disse, você está errado em sua doutrina. Eu disse, isto é a Bíblia. Ele disse, você está errado. Ele disse então, eu sou contra você. Disse então, cega-me. Paulo cegou um homem certa vez, disse, cega-me. Eu disse, eu não posso fazer isso. Você já é cego. Você é. Como eu posso fazer o que seu pai, o diabo, já tem feito? Isso é correto. Você já está cego. Um homem que diz uma coisa como esta, mostra que ele é tão cego que ele não distingue a luz do dia da escuridão. Ele não pode discernir entre as duas, vida ou morte. Isto é realmente estar cego. Sim, Senhor. Sim, o grande médico estava com eles. E eles viram milagres acontecerem. Certamente. Os discípulos, o que eles abandonaram? Eles tinham redes para pescar. Eles abandonaram suas redes para caminhar com ele e ver seus sinais e maravilhas e seu poder por ser o Messias. Qualquer um que não deixar um dia de pesca para seguir isto, há algo errado. Eles deixaram suas redes cheias de peixes. Eles começaram a puxar e eles tinham feito a maior pesca que já tiveram. Eles abandonaram cada pedacinho dela para segui-lo, porque eles creram em seus corações que ele era o Messias. E eles quiseram segui-lo para ver se os sinais o seguiriam como sendo o Messias. E eles puderam ver isto. Eu abandonaria qualquer coisa no mundo, eu não me importo o que seja isso, para ver Jesus Cristo se manifestar, especialmente quando isso está manifestado em minha vida, sabendo que tenho passado da morte para a vida, e eu sei que ele é o Messias, eu sei, por tomá-lo em sua palavra, pois ele tem me salvado de uma vida de pecado, e eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu vejo seus sinais apontando em todos os lugares. Eu sei que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, abandonando tudo. E eu estou desejando abandonar qualquer coisa. Eu pertencia a uma boa organização, uma boa igreja, uma das melhores que há no país, mas eles disseram, Billy, você perderá sua mente se tornará um santo rolador. Bem, ali eu disse, vocês podem muito bem tirar o meu cartão de companheirismo agora mesmo, porque eu seguirei o Espírito Santo. Isto é correto, verdade. Então, você tem que abandonar tudo. Isto é correto, para segui-lo. Mas, aquele que abandonar tudo e segui-lo, Deus pagará com abundantes bênçãos de riquezas. Não há nada que se compare com isto. Correto. Agora, os discípulos abandonaram suas redes, e redes de pescar cheias de peixes, suas ocupações, eles abandonaram suas ocupações para seguir o Senhor Jesus, para ver seu poder, ver os sinais. Aqueles eram homens treinados, eles sabiam o que o Messias teria que fazer, eles tinham lido lá na Bíblia, eles entendiam exatamente o que o Messias iria fazer, eles sabiam que era o tempo disto acontecer. E quando eles viram este homem se levantar em cena, o qual se encaixava com o quadro, então eles estavam prontos a abandonar qualquer coisa para ouvir o que ele tinha para dizer, porque se ele era o Messias, então isto era vida para eles, aleluia, porque eles tinham sido convidados a segui-lo, então eles abandonaram tudo. Assim é hoje. Se isto é correto, se esta mensagem do batismo do Espírito Santo desses últimos dias, onde ele disse que derramaria ambas as chuvas, temporã e tardia, sobre nós, se estas coisas são corretas, vale a pena abandonar tudo. Siga isto. Jesus diz, esses sinais seguirão aos que crerem. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim,
nunca morrerá. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fareis. Verdade. Ide por todo mundo, a toda criatura. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se imporão as mãos e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto é o que ele disse. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Pai que enviou o Filho foi com o Filho e estava no Filho. Jesus que envia um homem, vai com ele e está nele para realizar e fazer as mesmas obras. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E as obras que eu faço também as fareis. Irmão, se isso não é melhor do que seus velhos credos e coisas do mundo, pertencer a algum outro aí que está negando tudo que... Ora, eu penso que nós deveríamos ser o povo mais feliz do mundo, ao ver o Deus vivo movendo-se ao nosso redor assim, sabendo que nós temos abandonado tudo para segui-lo. Amém? Isso me faz sentir religioso, abandonando tudo para seguir o Senhor Jesus, o mesmo ontem. Você tem que abandonar tudo, apenas como eles fizeram lá atrás. Você tem que fazer também. Agora, falando acerca de alguém abandonar algo, vamos buscar o que Jesus abandonou por nós. Jesus abandonou tudo. Ele tinha um lar no céu, e ele abandonou o seu lar no céu e desceu à terra, e nem mesmo tinha um lugar para repousar sua cabeça. Isso é correto. Ele se tornou tão baixo, e a tal ponto que nem mesmo tão pobre, a tal ponto que nem mesmo ter uma cama para dormir, ele disse: as raposas têm seus covis, os pássaros têm o ar tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem mesmo onde repousar a sua cabeça. Vem. Mas o que ele ganhou por isso? Ele foi elevado tão grandemente que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Ele veio ao mundo, tomou o nome mais baixo que ele podia tomar no mundo. Ele tinha o nome mais baixo, tomou o nome mais baixo, foi chamado de Belzebu. Quando eles ouviram discernindo os espíritos ali daquela forma, eles disseram: ele é um adivinho, ele é Belzebu, um demônio. Adivinho é o diabo, e eles o chamaram de demônio, o mais baixo de todos. Ele tinha o nome mais baixo. Ele foi a cidade mais baixa, e o homem mais baixo na cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Zaqueu, isto é correto, de Jericó, olhar para baixo, ele certamente teve. Ele teve o nome mais baixo que havia na terra. Ele veio ao mundo como um comum. Eles o chamavam de ilegítimo, porque eles realmente criam que o bebê nascera fora do santo matrimônio. Ele tinha esta luta para começar, então o chamaram de Belzebu, o mais baixo que puderam conseguir. Ele abandonou o seu lugar celestial e veio para tomar isto. Mas Deus deu-lhe um nome acima de todos os nomes, que é nomeado no céu, todo nome que é nomeado na terra, a tal ponto que a família toda no céu e na terra é chamada de Senhor Jesus. Aleluia! É isso. Ele abandonou. Ele foi recompensado, certamente ele foi, correto. Ele veio à terra, Criador dos céus e terra, e ele não tinha nada para comer. Satanás o tentou, jejuou por anos, mas ele recebeu alimento que nenhum outro tinha conhecimento. Um dia ele disse assim: eu tenho comida. Disseram: por que tu não vens comer? Ele disse: uma comida tenho, que vós não conheceis. Isto é correto. Ele tinha uma comida a qual eles desconheciam. Aqui na terra, ele não tinha refúgio. Eles disseram: não tinha lugar, não tinha casa, nada pertencia a ele. Mas sabe de uma coisa? Ele se tornou um refúgio para cada um de nós. Deus fez dele um refúgio para toda a raça humana. Ele não tinha refúgio próprio, mas ele é o nosso refúgio.
Eles têm estado falando tanto sobre refúgios contra a radioatividade. Ó, que coisa, nós temos um. Aleluia! Nós temos um. Aleluia! Isso é correto. Refúgios contra radioatividades são construídos em algum buraco no chão. Eles me disseram que bombas vão cair. Fazer um buraco no chão de 75 metros de profundidade por 70 e poucos quilômetros quadrados. Ora, isso quebraria cada osso em você se você estivesse a 800 metros no chão. Certamente que sim. Qualquer lugar. Mas nós temos um refúgio. Cristo é o nosso refúgio. Amém. Como eu disse outra noite, eles têm estado, a Rússia tem estado se vangloriando de sua grande ostentação, condição. Nós colocamos um homem no espaço primeiro. Eu discordo disso. Nós temos tido um no espaço por 2000 anos. Amém. Isso é correto. Sim, Senhor. Um intercessor. Sim, Senhor. Que vai ao céu e volta como em uma fração de segundo. Certamente, nós temos um homem no espaço. Eles não têm nada. Correto. Nós vemos que ele não tinha. Ele teve que tornar um refúgio para todos nós. Ele abandonou sua filiação entre ele e o Pai para se fazer pecado por nós. Você sabia disso? Ele não conhecia pecado, se tornou pecado por nós. Nossos pecados foram colocados sobre ele e ele abandonou a filiação e se tornou pecado. Agora, ele pode fazer de pecadores filhos. Amém? Esta é a boa parte. Toma pecadores e faz deles filhos. Aleluia! Amém? Que privilégio. Sim, Senhor. Deus não será desvalorizado em coisa alguma. Não, Senhor. Você não poderia fazer isto, porque Deus olha para isto. Seu filho se tornou pecado oferecido para que ele pudesse comprar, agora tomar pecadores e fazer deles filhos de Deus. Que coisa bonita é isto. Sim, Senhor. Ele deu sua força. Ele se tornou fraco para que ele pudesse ser nossa força. Ele é nossa força toda suficiente. Aleluia. Nós não precisamos de uma outra força, senão a força do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é minha força, dia após dia. Sem Ele, eu cairia, disse o poeta. Que bonito. O que você abandona, o que você recebe pelo que você abandona, abandonar o mundo, abandonar suas próprias ideias, abandonar suas dúvidas, abandonar suas agitações, abandonar isso e recebê-lo, creia nele. Dizem, agora é assim? Os dias dos milagres são passados? Abandona esse tipo de ideia, creia nisto. Alguém disse, Jesus é realmente o curador, ou é este um amontoado de elaborações mentais que essas pessoas têm? Apenas abandone este pensamento de uma vez. Agora, como você sabe se isso ficará bem ou não? Isto é uma promessa, é assim que você sabe. Você diz, eu creio que o Espírito Santo foi para as pessoas lá atrás, há muito tempo atrás, apenas para os discípulos. Não pode ser. Então se foi, a Bíblia se contradiz. Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, é promessa de Deus que nós podemos, tantos quantos Deus chamar ao Espírito Santo. Você tem o direito de vir, apenas abandone suas ideias disso. Tome a palavra determinada de Deus disso. Você diz, há tal coisa como pessoas falarem línguas, ou apenas alguma tolice, ou algum murmúrio que eles fazem? Apenas abandone sua própria ideia. Jesus disse isto. Os sinais seguirão aos que crerem, eles falarão novas línguas. A Bíblia disse assim, sim, Senhor. Irmão, poderiam esses sinais que eu vi nas reuniões, poderiam ser de Deus? Certamente que sim. Bem, eu tenho visto pessoas que vivem qualquer tipo de vida, e eles vão e oram pelos enfermos, e eles são curados. Eu tenho visto pessoas que vivem qualquer tipo de vida,
E eles vão e oram pelos enfermos e eles são curados. Jesus disse: ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Isto é correto. Se um homem está errado, tomando o dom de Deus e fazendo alguma coisa errada, Deus lidará com ele, mas é Deus sendo apenas o mesmo. Certamente é. Porque ele é o hipócrita. Isso deve fazer você brilhar bem. O Senhor disse, né? Se Satanás expulsasse Satanás, o reino dele estaria dividido. Então, independente do vaso que ele usa, quem cura é Deus. Quem liberta é Deus. Você não pode ter a única maneira pela qual você pode ter um verdadeiro, um dólar falso, ele tem que ser feito de um verdadeiro. Todos dizem: eu não vou à igreja, eu não quero ir à igreja. Há muitos hipócritas. Ora, você é menor do que eles. Você está tentando se esconder atrás deles. Se você pode se esconder atrás deles, então você é menor do que eles. Isso é correto. Eu li um artigo no jornal outro dia, onde um ancião, ele era surdo, mudo e cego. E ele ia à escola dominical todo domingo. Às vezes ele não poderia ir todo o culto, né? Porque precisava ter uma pessoa para levar ele. Mas aqui o profeta está dizendo, ele ia à escola dominical todo domingo. Perguntaram-lhe através de braille, disseram: por que você vai à igreja? Você não pode ouvir o que o pregador diz? Você não pode ouvir nenhum dos hinos? Por que você vai à igreja? E ele disse: eu quero que todos saibam de que lado eu estou. Eu quero que todos saibam de que lado eu estou. Apenas queria que o diabo e todos os demais soubessem de que lado ele estava. Eu penso que isto é bom. Sim, Senhor. Às vezes a pessoa diz: eu estou muito cansada, eu vou para o culto, se eu for lá eu vou dormir. Irmão, venha, mas dorme, pode dormir, não tem problema não. Não tem problema não. Vocês estão entendendo a coisa? Se um surdo e mudo não podia ouvir, não podia fazer nada, ele estava ali por quê? A sua presença, ele queria mostrar para as pessoas de que lado ele estava. E quando você é vencido pelo seu eu, você está demonstrando de que lado você está também. Paulo disse que se você ceder às vontades da carne, cada vez que você cede, você faz dela mais forte. O que mais Jesus fez? Ele deu e abandonou sua própria vida. Ele deu sua vida para salvar a sua e a minha. Porque ele deu a sua vida. Ele não tinha que dá-la. Ele fez isso de boa vontade. Ele não tinha que fazer isso, mas ele fez isso de boa vontade, porque ele podia salvá-lo. E agora ele é o único que pode salvá-lo. Não há nada mais que possa salvá-lo. Eu sei que há uma denominação que diz que ela o salva. Você é salvo pela igreja. Você é salvo por Jesus Cristo, ou você está perdido. Sim, Senhor. Não há nada que você possa fazer, nem coisa alguma que você possa fazer. Apenas arrepender-se de seus pecados. Jesus Cristo é o Salvador. Sim, Senhor. Ele deu sua vida por você. Agora eu penso nisto hoje, enquanto estamos encerrando. Nós podemos dizer que isso nos convém. Então, vamos dar nossa vida, todo o nosso ser,
e abandonarmos tudo que é mundano, tudo que é pecaminoso, toda a nossa incredulidade e tudo para segui-lo como aqueles discípulos fizeram. Você não gostaria de fazer isso e segui-lo? Para quê? Para ver seus grandes sinais de sua vinda. Aleluia. Agora lembre-se, a Bíblia promete isso nos últimos dias, bem no fim dos tempos. Será uma outra luz cristã que virá, a chuva temporã e a tardia virão juntas. O profeta disse que haveria luz no tempo do entardecer. No tempo do entardecer. Agora eu pergunto para você, nós estamos no tempo do entardecer? Só para vocês meditarem um pouquinho. Vocês lembram que quando os dois anjos, os três personagens que vieram a Abraão, chegaram pela manhã. Correto? Chegaram pela manhã. Abraão mandou preparar uma comida para que eles pudessem comer. Os anjos comeram. E os dois anjos foram aonde? A Sodoma. Nós sabemos que os dois anjos entraram numa caminhada para chegar até Sodoma. E Elohim permaneceu com Abraão. Quando entraram em Sodoma, já entraram no tempo do entardecer. Quando entraram na casa de Ló, já estava pela noite. E os anjos disseram a Ló que eles tinham que sair pela manhã. Que pela manhã fogo do céu cairia. E Elohim permaneceu com Abraão durante toda aquela tarde. E entrou pela noite. Mas no amanhecer, onde que Elohim estava? Só para vocês meditarem. Aonde que nós estamos? Tempo da tarde? Do entardecer? A luz do entardecer já foi. A luz do entardecer já foi. Então precisamos entender isso como tempo. Porque senão, nós vamos passar quanto tempo aqui dizendo que estamos na luz do entardecer? Estamos no tempo da tarde. Haverá luz da tarde. Amém, amém, glória a Deus. Estamos agora na tarde, a luz. E agora eu pergunto para vocês. Quando os anjos saíram de Sodoma, o que aconteceu com Sodoma? Fogo caiu do céu. Quando o profeta veio e disse, desses dois anjos, um foi Oral Roberts e Billy Graham. Oral Roberts partiu em 2008, 2009, Billy Graham 2018, e desde então o que tem virado este mundo? Então, que tempo nós estamos? Para ver seus grandes sinais de sua vinda. Agora, lembre-se, a Bíblia promete isso nos últimos dias. Bem no fim dos tempos será uma outra luz cristã que virá. A chuva temporã e tardia virão juntas. O profeta disse que haverá luz no tempo do entardecer. Haverá um dia que não será chamado dia ou noite. Que dia? Que tipo de dia é este? Tipo de um dia chuvoso, nebuloso, escuro há. O sol está a brilhar certamente. Acima das névoas, a luz, há um sol brilhando. E através disso, toda esta névoa, contudo, ela dá a luz. Então, você pode caminhar, ver como ir de um lugar a lugar. Isto é o que temos tido por anos e anos. Por 2000 anos, vê? Nós temos caminhado pela fé e nós temos pensado bem, isso está bem. Nós cremos, nós unimos
a uma igreja e colocamos nosso nome no livro, está tudo bem, nós cremos. Nós não vemos estas coisas como ele fez lá naqueles dias, lá atrás. Eles dizem que tudo isto, que isto tudo tem passado, isso lá atrás, e isso tem sido desta forma por centenas e centenas e centenas de anos, simplesmente um dia escuro. Mas ele disse, no tempo da tarde haverá luz. Agora, o mesmo sol que se levanta no leste, é o mesmo que se põe no oeste. O mesmo Jesus que derramou seu Espírito no leste, sobre aquelas pessoas, é o mesmo Jesus que está nesses últimos dias, derramando o seu Espírito sobre as pessoas ocidentais. Ele prometeu isso. Ele fez uma promessa. Ele disse, assim como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem, como que ele, Deus manifestou-se em um corpo humano, assentou-se ali e comeu com Abraão, com suas costas viradas para a tenda, e disse a Sara que ela estava pensando na tenda. Disse a Abraão qual era o seu nome, e qual era o nome de Sara, e como que ele os visitaria. Sara não creu nisto, e riu na tenda. E o anjo disse, por que Sara riu na tenda atrás do homem? Jesus disse, como foi naquele dia, assim será na vinda do Filho do Homem, como eu frequentemente tenho dito. Disse na noite passada, eu quero citar isso novamente, há sempre 3 classes de pessoas o tempo todo, como Sem, Cã e o povo de Jafé, os 3 filhos de Noé, através de todo o caminho, as 3 classes de pessoas. Agora, nós a classificamos assim, incrédulo, manufaturado e o crente. Agora, esta é a maneira que é, como isso está registrado. Isso fez a mesma coisa lá. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será a esta. Abraão teve que abandonar tudo para seguir. Agora aqui, ele está bem aqui. Ele teve que segurar aquela promessa por anos e anos. 25 anos. E aqui está ele, com 100 anos de idade agora. E ele está aqui nos campos. O rebanho dele está ficando magro, sem água, e lá vivendo luxuosamente lá embaixo, com todas as coisas que queria. E aqui estava Sara, uma vez a mulher mais bonita na terra, e aqui está ela, agora como que desprovida. Talvez a senhora Ló tivesse esses penteados molhados. Então, você sabe, toda esta coisa, ela estava vivendo tão luxuosamente ali embaixo. Ela era a esposa do prefeito, e ela pertencia à igreja, que era uma grande igreja. Sim, Senhor, sem dúvida, ela tinha tudo da sociedade. Ela nem mesmo queria viver isso, deixar isso. Até ela continuou olhando para trás, e ela teve que se transformar numa estátua de sal, porque ela amava o mundo mais do que amava obedecer à voz daquele anjo. Agora notem, as 3 classes, o incrédulo, os sodomitas. Ló era o meio termo, morno, membro de igreja, mas o eleito, igreja chamada para fora, foi Abraão e seu grupo. Quando esses anjos, para onde eles foram? Para Abraão e seu grupo, correto? Eles desceram, 2 deles foram ali como evangelistas modernos. Nós temos grandes evangelistas que vão à igreja denominacional hoje. Um dos maiores homens da terra, até onde sabemos, é Billy Graham. E ele certamente está dinamitando o evangelho para aquelas pessoas ali, chamando-as para fora. Saiam de Sodoma. Nós não temos que gritar, saiam de Sodoma, para esta igreja. Ela já tem que estar fora. Se ela é chamada pelo Espírito Santo, ela já tem deixado Sodoma há muito tempo atrás. Isto é correto, isto é abandonar Sodoma. Ela está vivendo aqui por si mesma, exatamente separada. E a própria palavra igreja significa chamado para fora, separado. E se você separa saiam do meio deles, não toqueis em suas coisas impuras. Se você não tem feito isso, você está em Sodoma. Você é um membro de igreja, morno. Então você deve separar-se e fugir das coisas do mundo, e sair, viver limpo e santo, e caminhar nos mandamentos de Deus. Aleluia. Lembre-se,
2 daqueles anjos desceram ali. Eles não fizeram muitos milagres. Há somente um milagre que eles fizeram. Foi atingir o povo com cegueira, quando eles vieram a eles. Bem, isto é exatamente o que a pregação da palavra faz. Atinge o povo com cegueira. E esses grandes evangelistas que conhecemos hoje, muitos deles visitam Fênix, aqui, grandes evangelistas que saem aos campos, não realizam milagres e assim por diante, mas eles absolutamente cegam os incrédulos. Aqueles sodomitas, ao pregar a palavra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas então, aqui está a igreja espiritual, não a igreja natural, amém? Não os sodomitas, mas a igreja espiritual, que crê em Deus, sendo visitada por Deus, como Abraão foi, aleluia! Onde podemos ver a visitação de Deus hoje? Como Abraão, irmãos? A não ser a manifestação do Filho do Homem, por intermédio do seu profeta. Ali foi onde o Filho do Homem foi manifestado. Ali cumpriu. Lucas 17:30. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Aqueles que ainda ficam aí, balançados. Lembram da mensagem, pondo-nos lá de Jesus? Ele diz, a mensagem terminou, a era acabou. Se for assim, eu não estarei aqui mais, porque não vai estar 2 aqui. Não ficará 2 aqui, ele diz. Está escrito lá na mensagem. Deus pode estar me tirando do campo, me levando para o deserto, me ungindo, para me enviar como o prometido. Pondo-nos lá de Jesus, está lá escrito isso. E nós sabemos, foi 62, logo que veio na frente. A descida do anjo forte. Eita glória. Mas as pessoas tropeçam no véu de carne, não conseguem entender, tem que buscar outro homem, tem que sair procurando. Não cumpriu, não é o anjo, não é isso, não é aquilo. A igreja espiritual, não a igreja natural, não os sodomitas, mas a igreja espiritual que crê em Deus, sendo visitada por Deus como Abraão foi o tempo todo. Aleluia! Abraão é o tipo perfeito de sua própria semente, que vem após ele na igreja. Um povo tomado dos gentios para tomar seu nome. A semente real, como eu preguei no domingo. Vem. Elohim vindo a Abraão, e Abraão tomado como um povo gentil. Por isso que temos Abraão como pai da fé. É o nosso pai da fé. (135), olha aqui, irmãos. Mas então aqui está a igreja espiritual, não a igreja natural, não os sodomitas, mas a igreja espiritual que crê em Deus, sendo visitada por Deus, como Abraão foi, o tempo todo. Abraão é um tipo perfeito da sua própria semente, tipo perfeito, não é um homem Abraão. Abraão é um tipo perfeito da sua própria semente que vem após ele, na igreja. Um povo tomado dos gentios para tomar seu nome, a semente real, como eu preguei no domingo. Está declarado, irmãos, não precisa mais. Vê? Agora, esta igreja, agora você se entende? Quando o profeta diz que os 2 anjos, Oral Rob de Billy Graham, ele deu o nome, desceu a Sodoma, mas Elohim permaneceu como eleito. Aonde que estava Elohim? Eu preciso falar isso? Isso é revelação, irmãos. Aonde que estava Elohim? Se Deus deu, colocou, pontuou os 2 homens terrenos, Elohim também estava terreno aqui nessa terra. Estava em um corpo também. Não tem, ué? Não falou de 2 espíritos, de 3 espíritos. Era andando de carne humana.
eles comeram com Abraão. Abraão lavou os seus pés. Elohim discerniu o pensamento de Sara. Toma o fundo, clamando o fundo. Você vê a manifestação fazendo-se carne ali. E aqueles que ainda não entendem isso, estão esperando algo vir acontecer. Mas então aqui está a igreja espiritual, aleluia! Não a igreja natural, não os sodomitas, mas a igreja espiritual que crê em Deus, sendo visitada por Deus, como Abraão foi o tempo todo, aleluia! Abraão é um tipo perfeito da sua própria semente que vem após ele, na igreja, um povo tomado dos gentios para tomar o seu nome, a semente real, como eu preguei no domingo, vê? E esta igreja, ela é chamada para fora, ela é tirada, ela tem abandonado tudo do mundo, saído para caminhar como o Espírito Santo, como Abraão fez. Nós temos visto todos os tipos de coisas acontecerem, como Abraão viu, aleluia. Mas o que foi aquele último sinal que ele viu antes do final da jornada? Qual foi o último sinal antes que o filho esperado entrasse em cena? Abraão estava esperando um filho. Isso é correto? Nós somos semente de Abraão. Então nós estamos esperando um filho prometido, o filho de Deus. E Abraão viu as obras misteriosas de Deus quando ele o chamou aquela pequena luz naquele tempo e o sacrifício e confirmou o pacto com ele. E muitas vezes ele o encontrou e de muitas maneiras diferentes. Mas o último sinal que ele mostrou a Abraão foi quando ele veio manifestado em carne e assentou-se com suas costas viradas para a tenda e disse a Sara: Abraão, sem dúvida creu que aquilo era Deus. Algumas pessoas não creem que era, mas esta Bíblia diz que era Deus. Abraão disse que era, ele o chamou de Elohim. Elohim é o grande criador dos céus e a terra. Agora, ele se manifestou em carne para ser um sinal, que nos últimos dias vê os sodomitas, o incrédulo, vê o membro da igreja. Agora observe o eleito chamado para fora, e neste eleito ele manifestou-se no poder do Espírito Santo em carne humana. Amém? Você não pode ver que é o Messias? Deus, Cristo, representando em sua igreja, a igreja manifestando a mesma vida, vivendo a mesma vida, realizando os mesmos sinais. Aquele que crê em mim, as obras que faço, também as fareis. Aleluia. Agora, se o espírito de um criminoso estivesse em mim, eu teria armas comigo. Se o espírito de um pintor estivesse em mim, eu poderia pintar um quadro. Ele podia fazer. Se o espírito de um mecânico estivesse sobre mim, eu poderia dizer que há o que há de errado com o seu carro, vê? E se o Espírito de Jesus Cristo está em mim, eu farei as mesmas obras de Cristo. Porque é a vida de Cristo em vós, vê? Manifestado em quem? Manifestado em quem? Ele abandonou sua filiação e se tornou pecado e levou os nossos pecados, para que ele pudesse tomar pecadores e fazer deles filhos. Ele tornou-se eu para que eu pudesse me tornar ele. Ele se tornou um pecador para que eu pudesse me tornar um filho de Deus. É admirável o que ele tem feito. Veja, ele tem tomado seu lugar para que você pudesse tomar seu lugar. Vós sois co-herdeiros com ele no reino. Ele se tornou um pecador como você. Seus pecados foram colocados sobre ele, para que ele pudesse tomar você e fazer-lhe um cidadão do céu, e se assentar com ele no reino de Deus.
aí está. Coloca seu espírito em você, e se seu espírito estiver em vós, as obras que ele fez, as fareis também. E agora, olhe o que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Como ele se fez manifesto. Você não pode andar por aí, viver ocioso, indo a piscinas, distante da igreja, ficando em casa nas quartas-feiras à noite para ver algum tipo de brincadeira suja na televisão, ou algo assim, e abandonar sua igreja e tudo assim, e ainda esperar ver Cristo. Você não pode andar por aí, viver ocioso, indo a piscinas, distante da igreja, ficando em casa na quarta-feira à noite, para ver algum tipo de brincadeira suja na televisão, que é só isso que televisão proporciona, ou algo assim, e abandonar a sua igreja. Aqui está falando de um corpo local, irmãos. Está falando de um corpo local. Você tem que entender quando o profeta está lidando, os dois falando, de igreja como nós, e de igreja como um corpo local, uma comunidade. Ele pode dizer casa de oração, lugar de habitação. E abandonar a sua igreja e tudo assim, e ainda esperar ver Cristo. Como que você vai ver? Você tem que abandonar essas coisas para seguir o Espírito Santo. Deixe-o se manifestar como Messias, como aqueles primeiros seguidores fizeram. Eles o seguiram para ver se ele era o Messias. O que você acha quando André ficou a noite inteira com ele naquela noite? E ele, e Filipe? E na manhã seguinte Filipe foi por um caminho, e André por outro. André foi atrás de seu irmão, e assim que ele encontrou Simão, ele disse, venha, veja, nós encontramos aquele Messias. Ele sabia que ele era o Messias. Por quê? Ele sabia o que o Messias seria. Ele conhecia biblicamente o que o Messias seria. Você deve conhecer biblicamente a manifestação de Deus hoje. Agora, é claro que os judeus naqueles dias, eles tinham calculado isso. Aquelas grandes igrejas, quando o Messias vier, haverá um som de trombeta soando através dos céus, e Deus moverá algo, e fará os corredores do céu descer, e haverá uma saudação angelical soando através da terra, e o Messias descerá por aqueles corredores, assim com os anjos, e bandos e coisas assim, e descerá direto a este templo, e entrará nele, e ele será o Messias, ele pegará uma vara e governará a terra. Olha, quão diferente ele veio. Olha quão diferente ele veio. Mas ele veio da maneira bíblica. Aleluia! Ele tem que vir da maneira bíblica. Quando ele disse que ele foi levado envolto de uma nuvem, testemunhas, Atos 1:8, da mesma forma que vistes ele subir, ele vai descer. E ele voltou de uma nuvem, com testemunhos. Quem estava naquela nuvem, acompanhando ele? Quem estava? Os 7 anjos. Mas não, tem que vir tocando trombeta. Ué, eles tocaram trombeta não? Cada um trouxe uma mensagem. Mas tem que ser como a denominação falou, porque senão você não vai crer na vinda, você não vai ver a vinda. Então, bom, o problema é a sua mente, lá, com a denominação, não com a palavra. Porque a vinda tem se cumprido, como ele disse que viria. Como ele disse que viria. Por isso o profeta disse, cientistas vieram me perguntar, mas eu não disse nada para eles. Porque não é para eles, mas para vocês eu digo, é Cristo. Então, se você quer receber, aceite. Se você não quiser receber, fique como cientista, sem saber o que é. Concluindo aqui, irmãos, olha o quão diferente ele veio. Mas ele veio da maneira bíblica, assentado sobre uma potra, cavalgando rumo a Jerusalém,
lenta e meigamente. Isto é correto, vê? Eles têm até mesmo se dirigiram ao profeta João. Ele tinha pregado o Messias com a pá em sua mão, limpando completamente sua eira, e quando ele veio, lenta e meigamente, mas João sabia que este era o Messias, porque ele viu aquela luz sobre ele, e ele sabia que, ele disse, aquele que me disse no deserto, vai e batize com água, disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo e fogo. Ninguém mais viu isto, João viu. Você imagina, ninguém viu mais, só João viu. A promessa foi para João. Ninguém viu a estrela que os magos seguiram. Eita glória! E assim é nesta noite. Ninguém vai ver a não ser aquele que tem a promessa de Deus. Glória a Deus! Ninguém viu isto. 144. João viu. A promessa foi para João. Ninguém viu a estrela que os magos seguiram. E assim é esta noite. Você pode se assentar aqui, estando duplamente cego e jamais ver o poder de Deus. Você jamais entenderia isto, até Deus abrir seu coração. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isto é tudo. Isto fica estabelecido. Amém. Feche teus olhos neste momento, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesta noite. Nós te agradecemos pela provisão deste pão que tem descido do céu. Este alimento, este maná de anjos, que tem descido, ó Pai, para estritamente alimentar nossas almas. A porção que foi derramada hoje, foi estritamente para nós que aqui estamos. Aqueles que estão reunidos em determinados lugares, também receberam cada um a sua porção. Mas aqueles que descuidaram-se disso, perderam a sua porção de hoje. Mas, ó Deus bendito, aqui, clamamos pela sua graça e pela sua misericórdia, para que aqueles que ainda estão desfalecidos, possam se levantar. Levanta-te tu que dormes, desperta tu que dormes, dentre os mortos, porque aquele que não tem visto a luz da tua palavra, está como um necrotério, está morto, não tem vida, mas a tua palavra tem dito para despertar a palavra do tempo que nós estamos vivendo, onde recebemos a revelação da hora. Ó Deus bendito, ajuda, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua santa palavra, Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Posso curar o enfermo e libertar o cativo em nome de Jesus Cristo. Apresentamos nosso irmão Monteiro na tua presença, Pai, não somente ele, mas a cada um dos teus filhos que têm sido atingidos pela flecha do maligno, que são as enfermidades. Tu possa, Deus bendito, tratar com o nosso irmão ali, nosso irmão Monteiro, ó Deus bendito, operar conforme a tua vontade, dar a ele a vitória, cada dia, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração em favor dele e de cada um dos teus filhos, ó Pai. Levantamos nossas mãos e pedimos a tua bênção sobre todos eles, em nome de Jesus Cristo. Pedimos e te agradecemos, amém e amém. Bom, irmãos, graças a Deus, nós viemos até o parágrafo 144 desta mensagem, abandonando tudo, tradução dos crentes da Bíblia. Que mensagem tremenda, leva-nos, né, por todo o caminho, né? Quando eles estavam beirando a terra prometida, eles podiam entrar lá na terra prometida, comeram dos frutos, provaram dos frutos, estavam na fronteira ali. Então nós sabemos, né,
que estamos também na fronteira da terra prometida, nossos corpos físicos, porque tudo que foi prometido tem cumprido. O mundo não sabe o que há de acontecer. Estávamos olhando lá para o outro lado, uma guerra em eminência, ainda entre a Ucrânia e a Rússia, e nós aqui do lugar, nosso continente americano tranquilo, e agora, possivelmente, uma iminência de uma guerra aqui. Então oremos por nossos irmãos da Venezuela, para que Deus possa guardá-los e livrá-los de todo mal e todo perigo também. E tudo isso são sinais do tempo do fim. O que nós precisamos é estar na presença deles, de Deus, preparados. Qualquer momento, no abrir e piscar de olho, deixaremos este plano terreno. Esta terra tem que ser purificada, tem que ser transformada, para que o reino milenial possa ser estabelecido. Reino de paz. Reino onde acabará toda enfermidade, todo pesar. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos nisso. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês aí do outro lado. E confirmando a palavra do Senhor, através do seu amém, do glória a Deus, né, adorando a Ele. Tiveram conectado conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmão Genair Teixeira, irmã Cida, daqui de Montenegro, irmã Beatriz Ribeiro, aqui de Ariquemes, irmã Keren, irmã Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Marilúcia, Jandira, São Paulo, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, irmã Juraci Sobrinho, daqui de Ariquemes, e o irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. E aquele que não conseguiu comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Um louvor e após o louvor estaremos despedidos. Deus é poderoso em ti quando te humilhas e com Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus nos deu este poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenar.
puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.